Tudo que é falado nesse vídeo se baseia na minha própria experiência e de jeito nenhum pretendo aliviar a gravidade dessas situações, mesmo quando eu faço em tom humorístico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E aí, finalmente vou fazer o vídeo que eu mais queria fazer faz tempo, né? Porque desde que eu comecei o canal não tivemos uma apresentação de verdade. Inclusive eu acho que cheguei num momento em que eu não consigo gravar outro vídeo sem gravar esse, sabe? Acho que hoje seria mais legal a gente fazer alguma coisa mais próxima de um podcast. Mesmo que eu tenha aí essa vontade de fazer outros vídeos, eu preciso dar esse pretexto antes de começar, eu acho. Tô aqui num cenário relativamente diferente, porque é nessa sala que eu dou aula de inglês. E eu acho que realmente minha vontade era fazer esse vídeo antes de fazer mais algum. Tanto que talvez até meio inconscientemente eu quis evitar os outros, ou meio que acabei sabotando os outros vídeos antes de eu fazer esse, porque desde o começo do canal a gente não se apresentou direito, né? Então é meio estranho fazer um vídeo desse jeito, mas é justamente sobre as coisas que eu penso, e eu gravo esse vídeo não pensando que ele vai ser incrível e ó, que coisa legal de assistir, diversão. A questão eu acho mais é que eu daqui a alguns anos eu vou querer rever e usar isso aqui de registro, né? Eu gosto muito de fazer todo tipo de registro, então escrito e gravado ele tem, acho que um pouco mais de, não valor, mas a gente se conecta mais com o que é gravado justamente porque tá ali, né? É como se você tivesse um furinho na parede para você olhar, bem no passado mesmo. Então acho que essa é a vantagem de vídeo, até mais do que foto. Embora a foto mostre bastante coisa ainda assim. A qualidade ainda tá precária, mas se eu tenho 10 inscritos não é pra ser um canal bom, né? Uma questão que sempre fica na minha cabeça infinitamente é, ainda mais tendo esse contato com o inglês e outras realidades assim na internet, que é o que a gente vê direto, a gente usa a palavra discutir de um jeito diferente das outras pessoas. Pelo menos das línguas que eu já vi, né? Eu não acho que isso seja uma questão da língua, eu acho que isso é uma questão do Brasil agora, especificamente agora. Quando a gente fala de alguém discutindo e essa pessoa está num contexto qualquer, num filme, e as duas pessoas estão conversando, uma discussão significa justamente isso, uma conversa. E aqui no Brasil eu acho que as coisas estão um pouco diferentes. Uma discussão significa necessariamente algum tipo de conflito. E acho que reparando isso eu fico meio bolado que essa é a realidade, porque se as coisas não são discutidas, a gente não resolve elas necessariamente, né? Ou pelo menos não ouve todos os lados. Mas isso é óbvio. É só uma questão de, tipo, especificamente essa palavra discutir, ela mudou de significado um pouco, né? Então a minha vontade é justamente ter pelo menos uma frequência desses vídeos de conversa, como se fosse um podcast ou alguma coisa assim, porque a coisa mais legal de fazer é justamente conversar sobre temas que são do nosso interesse qualquer e falar com eles falar sobre eles com pessoas diferentes. Então, do meu primeiro vídeo que eu fiz com podcast com o meu irmão, que a gente tava de terno lá, eu tava carequinha e tudo mais, no nosso canal Pão, a nossa proposta era justamente falar com as pessoas que a gente geralmente não fala. E não pessoas que a gente evita falar, mas pessoas que estão no nosso dia a dia com quem a gente não fala tanto quanto a gente inclusive gostaria, né? E de lá pra cá, por exemplo, eu perdi meu pai, né? Então, assim, tivesse botado ele no podcast, teria sido nos últimos 2 meses, assim, que ele teve. Então é uma loucura absurda isso, o timing das coisas, sabe? Mas não com uma desculpa de, tipo, fazer podcast, gravar vídeo. Eu acho que a gente devia tentar pelo menos conversar um pouco mais com as pessoas, né? No geral, porque a gente tem os interesses nossos quaisquer e de repente a gente tem uma perspectiva que a gente nem imaginou, mas se você fala com pessoas que são muito próximas da sua realidade mesmo, você tem pontos de vistas que são muito próximos do seu, porque as coisas que vocês veem são as mesmas, né? Então, quanto mais diferente a pessoa com quem você está conversando, há mais coisas diferentes você vai ser exposto. Então, de repente, você muda uns 180 graus total na sua perspectiva, né?
Acho que essa é a vantagem de você conversar, e especialmente com pessoas que são mais velhas. É, sempre comento de estar conversando com a minha avó para todo mundo, porque minha avó viveu na mesma cidade que a gente, em uma época em que se pegava bondinho para fazer as coisas, e as construções que tinham lá e ainda estão agora mudaram completamente. Mesmo as que ficaram tiveram fachadas e contextos completamente mudados conforme o tempo foi passando. Então tem muito valor em conversar com todas essas pessoas que viram muita coisa, né? E eu acho que essa perspectiva, inclusive, de falar com as pessoas que estão próximas e que você não reconhece necessariamente a sua vontade de falar com elas, eu acho que esse sentimento em mim foi criado na hora que a gente perde alguém, né? Mas isso muito antes dessa perda recente. Quando a gente se dá, acho que quando eu me dei conta, pelo menos não consigo falar pelos outros, né? Quando eu me dei conta de que as pessoas não iam estar aí para sempre, né? Comecei também a me dar conta de que acho que as pessoas, pelo menos as com quem eu mais tinha contato na época, as pessoas passam a vida inteira meio que evitando pensar nisso pelo bem do próprio conforto, né? E vai contra os nossos interesses. Se nossos interesses são passar tempo com essas pessoas, perceber que elas não vão estar aí para sempre, meio que ajuda a gente a ter esse impulso de falar com elas, né? Então acho que para mim veio bem claramente nessa hora. A hora que eu percebi que uma constante que a gente tem é a perda, me fez querer pelo menos manter um contato um pouco mais vívido e frequente com as pessoas, né? Óbvio que falar é super fácil, né? E não tô falando que eu consigo fazer isso, mas eu tenho isso na minha cabeça o tempo inteiro, e isso me motiva a falar com as pessoas sobre os diversos interesses. E no meu caso também eu descobri que eu tenho interesse de absolutamente tudo. Não estou falando que eu saiba de tudo, né? E na verdade é o contrário. Eu sei de muito pouca coisa e percebo que eu gostaria de saber muito mais do que eu sei. Então, vocês vão ver vídeo de aquário, de guitarra, de qualquer coisa que eu inventar, e vocês vão reaguentar, porque eu estou fazendo vídeo para eu ver depois. Quando eu tiver velhinho e não puder andar mais, eu vou fazer um vídeo, olha como eu sabia andar, né? Que legal. Então, meio que é isso. Eu acho que inclusive o próximo vídeo dá pra gente fazer um vídeo de aquário, porque eu preciso dar uma ajustada no meu aquário. E por sinal, se você ficou até aqui, você é um inscrito de verdade, um dos 5 que a gente tem agora, né? Nesse volume absurdo. Se você é uma dessas pessoas que tá cobrando o vídeo e que tá falando pessoalmente, esse vídeo é pra vocês todos. Saiba que isso ajuda muito mais a continuar o volume de vídeo no canal, porque a única coisa que me impede de gravar são os demônios e a depressão, né? Então, se você é alguém que comentou na vida real, de fato saiba que o seu comentário foi muito agradecido por este que vos fala. Ainda sobre esse tópico aí de perceber que as coisas acabam e tudo mais, foi meio que aí que eu comecei a ficar meio maluco das ideias, mas isso quando eu tinha, acho que entre os 12 e os 16, assim, eu comecei a perceber que isso rolava, essa parte de... Começa com eu percebendo que eu vou morrer, né, quando a gente é criança. Eu percebi que nossa, as pessoas morrem um dia, uma hora você vai também, tipo, quando você tem 12 anos, isso é o fim do mundo, né? Até você entender o que você tá pensando, entender o que você tá sentindo, demora um tempo, né? E eu me considero como tendo um pouco mais de empatia, assim, e um pouquinho mais conectado com essas coisas que eu penso e sinto do que o normal. Não que isso seja grande coisa, mas porque eu comecei a pensar nessas coisas, eu precisava colocar elas em algum lugar que não fosse me deixar louco. Então, eu precisei lidar com esses sentimentos o suficiente para eu conseguir encaixar eles em algum lugar na minha cabeça que não me deixasse louco, completamente maluco. Não sei se funcionou, mas a questão é que depois desse começo, de quando eu tinha uns 12, 13, até eu ter uns 16, até eu ter uns 20, eu fui chegar em conclusões aos 20 que começaram aos 12. E não necessariamente uma linha reta de pensamento, assim. Mas porque essas coisas a gente meio que precisa viver e
É o famoso vivendo e aprendendo, mas não nesse sentido clichê, no sentido de a gente precisa passar pelas coisas primeiro, né? É muito fácil você ser um ateuzinho revoltado de 15 anos quando você não entende o que, por exemplo, a religião, já que eu já falei a palavra mágica ateuzinho, né? Quando você entende que essas coisas têm valor para a maior parte das pessoas que a gente tem nesse contexto, ainda mais do Brasil, quando a gente percebe que a gente está rejeitando uma coisa que tem valor para muita gente, eu já não gosto disso, então eu já não tive essa minha fase ateuzinho raivoso, né? Já estou expondo um pouco das minhas visões, mas é porque esse foi a minha conclusão, né? Eu passei 20 anos, por exemplo, eu não diria que dentro da Igreja Católica, mas me considerando católico, né? Seja por inércia de nascer numa família católica, e daí quando você passa pelos rituais lá, os ritos de passagem, né? Os sacramentos, eu fui justamente questionando se isso era para mim, se eu conseguia, se não fazia muito sentido com a minha visão, enfim. Gosto muito de conversar nesse sentido e pretendo conversar com outras pessoas sobre essas coisas, porque eu considero essas, pelo menos a opinião que você tem desses assuntos, eu acho que são opiniões centrais para o que você é, assim, para a pessoa que você é. Então, na minha opinião, não importa muito qual é a sua opinião. Tipo, se você tem a opinião A ou a opinião B, para mim não importa muito. A questão é como você chegou lá, eu acho. E o valor não é valor, né? Mas o peso da sua opinião não é necessariamente se sim ou se não. O peso da sua opinião é esse raciocínio que você teve, pelo que você passou, o que te fez chegar nessa conclusão, né? Mas falando de mim, porque eu não consigo falar dos outros, a minha linha de raciocínio foi essa, de estar nesse contexto antes de eu entender que eu estava nesse contexto, religioso especificamente, não muito, porque eu via meio que através das coisas, não no sentido de achar que eu tô acima, mas através, assim, de não fazer sentido para mim. Eu consegui fazer essa distinção relativamente cedo de, tipo, eu tô nesse lugar, por exemplo, se a gente for falar do contexto da missa. Eu tô num lugar em que todo mundo basicamente pensa igual, tá todo mundo... até a gente pode usar a palavra adorando, né? Mas tá aqui com todo mundo aqui com o mesmo objetivo, de repente é se reconciliar, de repente é pedir desculpa, de repente é pedir ajuda, mas tá todo mundo com um único propósito ali, e eu não tem como eu nesse contexto enxergar só para minha opinião. Então eu consigo ver que esse negócio tem um valor absurdo para todo mundo que tá ali, então eu não vou descreditar como se fosse qualquer coisa. Mesmo que a minha opinião seja de que não faz sentido para mim, justamente ela não faz sentido para mim. Para todas essas pessoas é uma outra história. Então não foi um negócio de rejeição automática. Eu fiz aí a primeira Eucaristia e aí tinha momentos que eu queria mais participar, tinha momentos que eu queria menos, e daí quando chegou na hora de fazer crisma, por exemplo, que daí é um negócio que tem que partir de você, eu realmente falei, vou dar um passo adiante e vou dar o braço a torcer mesmo. Vou entrar, vou estudar, vou entender o que está rolando. Muita coisa aconteceu nesse tempo, porque eu já tinha quase 20 anos, eu fiz super tarde comparado com as pessoas que fazem crisma, né? Eu imagino que o normal, o comum seja fazer dos 15 para frente, né? O meu caso não foi esse. Daí eu usei essa catequese para a crisma como um estudo um pouco mais aprofundado da parte teórica e da parte escrita, que ainda me interessa hoje, mesmo eu tendo me afastado desse contexto, ainda me interessa, eu estudo muito mais hoje sobre isso do que quando eu estava no meio, mas eu usei justamente essa catequese para a crisma para saber se esse negócio era para mim, se eu ia ser de fato alguém que está conectado com a religião ou não. E é engraçado porque a religião vem de conectar, né? Acho que a palavra é religare, não lembro de onde vem, mas é essa conexão aí entre você e essa conexão aí entre a gente e o que quer que esteja ali, né? Mas é por isso que inclusive, toda conversa minha, não é que toda conversa minha acaba nisso, porque senão eu ia ser uma pessoa insuportável, que não tem um assunto diferente do outro.
mas muitas das minhas conversas pelo menos passam por esse ambiente, porque é uma coisa que é muito central, eu acho que para a existência toda, né? Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de todas essa parte que acaba sendo pessoal porque depende um pouco da nossa visão, mas para essa parte que é existencial mesmo, e não tem como se falar de alguma coisa que é existencial sem você esbarrar no religioso, né? Mesmo que você enxergue isso do jeito A ou do jeito B. Então, da minha parte não foi um negócio de rejeição, mas de entender o valor que tem para a maior parte das pessoas e entender, por exemplo, se eu vou me afastar do contexto religioso, como que eu vou fazer para manter valores, para manter moral, para fazer para não ser uma pessoa imoral? A gente vai achando em argumentos e essas coisas o nosso caminho, mas também conforme a gente vai vivendo, né? Por que eu não vou? Eu nunca fui alguém de perder a mão, eu nunca bebi, eu usei nada, então, tipo, já era alguma coisa que não estava no meu interesse mesmo antes. E aí eu, tirando um pouco o pé desse contexto, eu não larguei a mão. Eu continuei basicamente do mesmo jeito. Era mais entender de onde eu estava pegando isso, porque no contexto religioso você pega as coisas lá de cima, né? Não como um jeito fácil de pegar, mas é porque daí você acredita que os valores e a moral todos vêm desses textos que são inspirações divinas. Aí é muito linear, é muito claro de onde você tem as suas coisas e suas crenças. Eu não tendo essa parte, ou pelo menos eu escolhendo não ter, vendo qual desses contextos fazia mais sentido para mim, minha posição foi de que não tinha nada. Então eu fiquei um tempo no niilismo, percebendo que às vezes essa parte de moral e de valores era alguma coisa mais evolutiva, então eu não seria uma pessoa horrível, porque eu ser uma pessoa horrível, esse grupo de coisas que você deve ou não deve fazer, eu não estaria necessariamente tirando eles da religião, mas eu ia estar tirando da boa convivência aí, porque daí a origem disso eu conseguiria dizer que dessa parte evolutiva, mas também desse contexto de eu não vou matar alguém. Um exemplo grotesco, né? Completamente desnecessário. Eu não vou xingar uma pessoa porque nesse contexto primal, assim, nesse contexto tribal, essa pessoa não vai gostar de mim e isso vai causar um conflito. O conflito não é bom para a sobrevivência, então é meio que uma concordância geral ali do pessoal de que xingar os outros não é legal. Então, é um exemplo, uma ilustração. Eu ia falar de matar, que é um pouco mais absurdo ainda, no sentido de ter isso como símbolo de tipo, eu tenho minha tribo A, eles têm a tribo B, e aí eu mato alguém da tribo B, os amiguinhos da tribo B não vão gostar, vão querer me matar também, porque é assim que a cabecinha funciona. Então foi se concordado de que matar não é legal. Falando desse jeito, parece que eu sou um sociopata que estaria disposto a matar alguém. Não é o caso. Estou usando só um exemplo bem ilustrativo para mostrar de onde meio que vem, pelo menos eu, né? De onde vem essa parte moral que eu enxergo. Depois desse tempo que eu falei que dos 12 aos 20 fui entendendo isso, aos 20 eu acabei meio largado sem nada. Então é muito... Uma das coisas que a religião dá pra gente é esse significado absurdo, assim, inclusive não sou incapaz de enxergar a beleza que tem esse significado. Quando eu passo por algum motivo, eu estou em algum lugar que tem uma pessoa tendo essa experiência religiosa, se eu passo e tem uma missa rolando, ou se eu já fui em missa, sei lá, não só a minha vida toda, mas depois que eu saí da igreja também teve uma parte assim que eu fui, por algum motivo ou outro, estive num ambiente religioso. Não sou incapaz de entender que as pessoas ali estão tendo a experiência dela e acho isso legal, eu respeito completamente isso porque é a hora dela se conectar ali, é o momento dela. Então, não sou a pessoa que vai falar que isso não devia acontecer, pelo contrário, o que eu estou falando é justamente de propósito. Então, se aquilo dá propósito para a vida da pessoa, quem sou eu para falar alguma coisa, né? A minha questão é que como eu não tinha isso, eu também não tinha o propósito. Então, ficou um pouco mais difícil de falar, tipo, por que eu quero ficar aqui ainda? Daí, depois de muito tempo, vai largado nesse deserto aí que é o niilismo.
que eu acho que você nunca consegue sair muito dali, né? Você ainda mantém muitas coisas desse jeito de pensar, de que não tem nada e nada importa e de que sem isso você não tem propósito. E aí eu entendi que a gente aprende a viver antes da gente saber que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente se dá conta do que está acontecendo, a gente já tem uns 10 anos, vai. Se isso aconteceu cedo com você. Até os 10 anos já são 10 anos que você está vivendo. E quando você nasce, você não tem a opção quero viver, sei como viver. Não, você só vai indo. Aí a hora que você para e pensa, nossa, eu estou vivendo, o que está acontecendo? Aí já é tarde demais, você já está vivendo. Então, como eu vi que eu tinha perdido essa parte religiosa do propósito, e a minha visão era especificamente a visão de que não tinha propósito, eu cheguei na conclusão de que faria sentido eu ficar se eu criasse um propósito. Então eu peguei as coisas que me interessavam e nesse momento da minha vida eu estava extremamente conectado com a música, de um jeito que eu tinha crescentemente ficando conectado com a música. E daí, por hora, esse tinha virado meu propósito. Eu digo que ainda é em partes, mas eu consegui transferir parte do meu propósito para as minhas vontades, né? Para os meus interesses, para as coisas que eu quero fazer. Eu tô aqui, eu me mantenho aqui ainda porque eu quero fazer muita coisa e sendo que o que eu vejo mais acontecendo com as pessoas é que quando você perde o propósito, você não quer, você fica meio desanimado de fazer as coisas. E isso aconteceu comigo também. Só que foi depois de passar um certo tempo deprimido que eu comecei a chegar no fundo do poço e daí só dá pra ir pra cima, né? Não necessariamente, mas foi o que aconteceu comigo, pelo menos. Percebi que esses interesses meus ainda me motivavam para pelo menos eu conseguir fazer eles e ficar aqui para fazer eles, né? E daí depois de um certo tempo também fui entendendo mais o valor que a gente tem na família e das pessoas que estão em volta da gente, e então comecei a transferir um pouco do valor das coisas que eu quero fazer para as pessoas que estão em volta. Então eu não fico. Então o propósito eu conseguiria transferir para tentar ser uma pessoa um pouquinho, tentar ajudar um pouquinho mais quem está em volta. Muito do exemplo das pessoas que a gente conhece. Então eu sempre falo que a gente é a soma das pessoas que a gente já conheceu, né? Como assim? A gente, no contexto da família, a gente pega hábitos, a gente pega essas coisas de convivência, de conversa, a gente aprende as coisas com as outras pessoas, então eu digo que a gente é meio que uma soma das pessoas que a gente conheceu. Nesse sentido, fui vendo pessoas em volta que sempre foram pessoas super legais e que meu avô, por exemplo, que é um super exemplo disso, ele era aquela pessoa que entra num lugar e aí o lugar inteiro acende, assim, absurdamente. Então não tem uma pessoa que fica com a cara fechada na hora que ele entra, assim. Então, manter os interesses e manter a família e manter contato e sempre ajudar, essas coisas, eu enxergando essas coisas nas outras pessoas, foi fácil para eu entender que eu também podia fazer essas coisas, né? Tava assistindo aqui o vídeo e a minha câmera é incrível, como o meu setup é tão profissional, ela cortou com 30 minutos e não com 37 de fato, que são o tempo que eu fiquei gravando. Então, daqui pra frente, em vez de ver o meu rosto angelical, vocês vão ver uma série de imagens incríveis que vão ilustrar o meu ponto de vista. Obrigado pela atenção. Então, essa vontade de ser alguém para as outras pessoas, para as pessoas próximas, né? Porque a gente também tem que entender que a gente não vai ser um líder mundial, né? A gente tem um alcance limitado, mais ou menos. Então, embora coisas que nem gravar esse vídeo aumente um pouquinho o meu alcance, na prática talvez não aumente tanto. Então, se eu pudesse pelo menos de alguma ajuda para quem está perto e amenizar um pouco esse sofrimento aí das outras pessoas, talvez isso ajude um pouco a minha condição e daí eu tenha aí eu consiga dormir um pouco à noite. Mas daí pensando no meu propósito, eu consegui dividir entre os meus interesses mais profundos assim e essa minha vontade de estar ali para as outras pessoas. Não estou falando que você tem que fazer igual, a minha questão é justamente que essa é a minha perspectiva, né? É o jeito que eu saí do lixão e comecei a achar algum caminho que ainda está bem bagunçado,
mas é algum caminho, né? Pelo menos é melhor do que nada. Então, inclusive, o que eu faço agora é meio paliativo, né? É meio... dando aula de inglês, por exemplo, não é uma coisa que eu sonhei em fazer, mas é uma coisa que eu gosto de fazer e que tenho certa facilidade, que me faz conhecer pessoas diferentes, conhecer pessoas de várias faixas etárias, com sorte, né? Conhecer contextos diferentes, né? Que eu acho que é das coisas mais importantes para a gente abrir um pouco a cabeça. E porque vendo que minha mãe, que sempre deu aula de inglês, ela conseguiu manter a cabeça dela relativamente jovem, e não nesse sentido de ela é velha, mas conseguiu ter a cabeça de jovem, não é isso. A questão é justamente dela ser uma pessoa com a cabeça muito aberta e muito conectada com a realidade de várias pessoas diferentes. Então, não só ela tem muita bagagem para conversar mesmo, ela, aceite ou não, ela tem muita empatia com as outras pessoas. Ela consegue entender de onde as pessoas vêm na hora de falar as coisas, os caminhos que as pessoas fizeram. Ela consegue entender os contextos que as pessoas estão quando falam com ela, e isso também, como é uma pessoa que está muito próxima do meu contexto, como eu tinha acabado de falar, eu vejo isso nela que eu também, isso é super legal se eu conseguir adicionar isso para o meu contexto. Fora que a gente precisa sobreviver, então meio que esse é meu ponto. Porque eu querendo fazer música não vai me fazer pagar conta, e essa é a maior questão, eu acho. Mas também, né, esse sendo o meu maior propósito, assim, eu tenho pelo menos colocado esse como o meu maior objetivo. Eu tô gravando, nesse momento, assim, eu tô gravando algumas músicas que eu pretendo tirar um álbum disso com alguns conceitos legais. Mas é uma coisa que demora muito, ainda mais sendo que eu tô fazendo sozinho. Então, até juntar condições de gravar e de fazer, eu fico meio engessado. Que na verdade eu tenho minha guitarrinha com entrada pro PC, e aí eu tô gravando. Então, comparado com esse pouco que eu tenho, eu consegui gravar bastante coisa, e hoje em dia é muito, muito mais fácil do que era antigamente, né? Então, eu vou tentar usar isso um pouco ao meu favor para a hora que eu puder gravar de um jeito um pouco mais profissional. Eu já tenho pelo menos as ideias ali rabiscadas, né? Não sei se esse vídeo ficou muito claro, eu vou tomar essa decisão conforme eu vá editando, mas eu vou querer continuar fazendo alguns podcasts, mesmo que sejam não necessariamente semanais, podem ser até com um pouco mais de folga entre eles, mas a ideia é que eu traga mais pessoas para conversar sobre essas coisas, né? O meu interesse é mais no que move as pessoas, assim. Especialmente pessoas que eu vejo que tiveram esse tempo de parar e pensar sobre o que elas estão fazendo aqui e sobre para que serve essa existência, ou para que vai servir a existência delas, né? E como isso é uma coisa muito pessoal, quando a pessoa já passou por essa fase aí de questionamento, eu acho que convém muito a gente conversar e conversar sobre isso. Eu sou muito contra evitar de conversar as coisas com as pessoas numa tentativa de proteger elas, sabe? O que eu acho que protege mais, na verdade, é você falar e expor a realidade para as pessoas. Óbvio que você não vai chegar para uma criança de 6 anos e falar, você vai morrer um dia. Mas, enfim, eu acho que se a gente não for privando as pessoas de saberem o que está rolando mesmo, eu acho que a gente consegue ter, inclusive, uma vontade maior de se discutir as coisas, né? Porque vai estar todo mundo pensando, e se você pensa bastante sozinho, você fica louco. Você precisa soltar um pouco para as outras pessoas. Então, vamos todo mundo conversar. Se eu conseguir trazer várias pessoas diferentes para o meu podcast. Se você estiver vendo esse vídeo e quiser participar do meu podcast, porque eu tenho 6 inscritos. Se esses 6 inscritos quiserem, a gente faz um podcast cada um. Faço uma sequência de perguntas aí e a gente compara as respostas, porque eu acho que é importante a gente separar o que a gente concorda do que o que a gente não concorda, com essa disponibilidade de conversar com o outro, né? O que eu acho que a gente mais devia fazer é justamente conversar com quem não concorda com a gente. É de lá que a gente tira mais coisa, né? Não que você não possa conversar com quem concorda. E vocês também nunca vão concordar 100% nas coisas. Então, nessas diferenças, você vai falar, isso se aplica no meu caso, isso não. Mas nunca desse negócio de rejeição. Eu acho que a discussão precisa acontecer porque ela não é necessariamente negativa. Daí eu amarro pro começo do vídeo, ó. A discussão só é negativa nesse contexto brasileiro aí, maluco que a gente tá vivendo hoje, porque fora daqui a palavra discussão não é negativa. Então não tem por que ela ser negativa aqui. É isso. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve. Vamos ter mais vídeo normal, fazendo qualquer coisa sem sentido. E vamos ter mais vídeos como esse, falando um monte de abobrinha.
se fica bom o vídeo, né? Se ficar ruim, vocês nem vão ver, então nem tem por que eu falar isso. Até mais.